Gente, um bom dia para vocês. Eu quero dizer da importância que a gente vê no andamento de um evento como esses, aonde a pluralidade das soluções que foram aqui apresentadas traduzem, uma dificuldade muito interessante que a gente tem com relação à participação de cada um de nós para que consigamos atingir essa meta, que eu acho que é fantástico isso, Eu acho que temos uma missão muito interessante e acredito que não há regra geral. O que há são intenções, como a gente tem assistido aqui ao longo do dia de ontem e do dia de hoje, e além das iniciativas, dos aprendizados que cada um de nós traduz na nossa caminhada com relação a trabalhar os ODS, a trabalhar por um mundo melhor. Eu ia até mencionar o esquema do Antônio Guterres aqui, mas o Félix já leu para mim, eu espero que vocês tenham gravado o que o secretário-geral da ONU fala sobre a questão dos refugiados. E eu entendo que nós temos uma escola de negócios que trata de tudo que existe no mundo dos negócios. E descobrimos que ninguém tratava dos refugiados. E começamos a ver que as causas da migração e do refúgio eram coisas sem domínio. As pessoas escapavam e deixavam, inclusive lá, nas suas origens, a sua dignidade. Escapavam, seja por força de uma guerra, de uma revolução, seja por força de desastres naturais, seja por força de aberrações políticas, de gente imatura que prega a fome, a miséria, a inflação sem controle, e que as pessoas e ainda sinaliza o caminho para a escapada geral. Olha, entrem pela região oeste do norte do Brasil. Legal, vá lá e veja o que uma cidade como Boa Vista pode fazer com 800 entrantes por dia. Não, é impossível isso. Então, por mais que tenhamos uma série de soluções urbanas extremamente interessantes, onde a tentativa local de aplicarmos os ODSs, eu acho que ela é extremamente importante. Porém, eu acho que seria muito importante e mais importante se nós tivéssemos a capacidade de fazer com que esta população que está sendo beneficiada, atingida, por essas iniciativas, e aqui eu me permitiria não falar em direito adquirido, mas em direito conquistado, Eu acho que a conquista tem outro sabor. O que é adquirido, às vezes, eu posso até desprezar ou rejeitar. E eu vejo que tem uma questão fundamental, é o entendimento do que são os ODSs. A gente fez uma pesquisa, e várias instituições fizeram essa pesquisa aqui no Brasil, e o resultado disso é aterrorizador. Ninguém sabe o que é ODS. Inclusive no meio empresarial. Se nós estamos, como aqui tem sido enfatizado de uma maneira muito forte isso, a realidade é que as pessoas não sabem o que são os ODSs. E se não sabem, como é que nós vamos buscar o alcance, o atingimento dos ODSs? Como é que nós vamos buscar o comprometimento? Como é que vamos conquistar o engajamento das pessoas e das instituições
com relação a algo que até podem desconfiar, mas não sabem o que isso significa. A gente fez um trabalhinho muito rápido e colocamos algo no beabá, uma escadinha simples, né, que fala de um negócio bem simples, ODS 4.0. E tem 1.0 significa que eu tenho que estar sensibilizado. Se eu não estiver sensibilizado sobre a importância do que é um ODS, a importância de que o ODS representa em termos de futuro, a importância que um ODS representa no conjunto da dimensão planetária, acho que fica difícil da gente buscar o engajamento. O 2.0, e tudo isso que eu estou falando é muito simples, o 2.0 é uma coisa bem simples. Se eu já estou mais ou menos sensibilizado, eu preciso saber o que é isso. O que é o ODS? Qual é o grau de conhecimento que eu posso ter a respeito de qual a importância do ODS? Opa, legal, na medida em que eu já sei o que isso significa, como é que eu enxergo essa questão, aí podemos ir para o 3.0. Simples. É como é que eu me vejo. Como é que a minha organização, como é que a minha vizinhança pode entender, a partir do princípio que eu já estou sensibilizado, que eu já estou mais ou menos sabendo o que é. Eu quero saber o seguinte, como é que eu me enxergo nisso? Como é que eu me enxergo nesse processo? E aí, o quarto eu estou, obviamente, espero que vocês entendam que isso é um processo simplificado de dizer, ó, estou me apresentando, né? E o quarto ponto é extremamente óbvio, que é o quê? O que é o quarto e o último ponto? O que se espera de alguém que está comprometido com os ODS? Ação, muito bem. Vocês já sabiam do ODS 4.0, né? Alguém aqui já deve ter falado. Não, mas é criação nossa isso, hein? É a ação, gente. É a ação. E essa ação pressupõe o quê? Atitude, né? E o mais interessante é o seguinte, é que esta ação representa a oportunidade de que isso, no âmbito empresarial, por exemplo, e eu estou falando de empresa, pode ser pública ou privada, ou uma ONG. Nós estamos falando de geração de valor. Empresa que participa, que adota princípios, iniciativas, e elas têm que ser percebidas pelo conjunto da sociedade. E quando eu falo em grau de percepção, eu estou falando em alguma coisa que até mesmo como consumidor, eu sei se a empresa que produz aquilo que eu consumo, se essa empresa está ou não comprometida com práticas, iniciativas que estão relacionadas com os objetivos de um desenvolvimento lastreado em práticas da sustentabilidade. E aí começa a ter uma escala de evolução dessa sociedade, seja ela em nível local, seja em nível institucional, e aí eu entro com o papel das escolas. E não estou falando na teoria, eu estou falando porque a gente faz isso. Eu acredito que se a gente não fizer, até nós já estamos quase no 5.0, se a gente não fizer, não adianta vir com teoria, vou desenvolver, vou fazer, vou... Não. É importante que a gente tenha essa capacidade de que as pessoas conheçam e participem, né? Eu tenho uma série de alunos lá no ISAI, ao concluírem o seu curso, disse, opa, eu não quero sair, eu quero continuar porque eu quero trabalhar em iniciativas do que nós chamamos o programa UANA de voluntariado. E esse voluntariado se dá em uma série de iniciativas.
desde que a gente tenha a capacidade de, ao planejar isso, a ter uma intervenção disso, nós possamos ter uma capacidade de avaliar, de mensurar esses resultados. E de, às vezes, ter que reportar isso. Muitas vezes, e se vocês pegarem o SDGs Compass, vocês têm que ver que o último passo é o passo de ter que analisar, medir e reportar isso. Tem que comunicar. Qual é o modelo de comunicação? Até porque o modelo de comunicação leva em consideração 2 pontos. Primeiro, porque eu estou prestando contas à sociedade. E segundo, porque a liderança que está promovendo isso necessariamente assume um papel de liderança inspiradora. Ah, legal, pô, a instituição tal fez isso, pô, o cara está vivo ainda, pô, que legal, olha como ele está vendendo mais, pô, que legal, esse empresário está participando de uma série de outras iniciativas, pô, isso me inspira. E mais, a sociedade está muito mais vigilante com relação à posição das empresas e dos seus negócios, Se vocês analisarem o que a ser sustentável, estar comprometido com os ODS, representa em termos de geração de valor, é só vocês analisarem o comportamento das empresas que estão listadas nas bolsas de valores. Porque eu, como investidor, não vou aplicar meus investimentos, Maurício? Não vou aplicar os meus investimentos em uma organização onde eu não estou percebendo qual é a prática de sustentabilidade por ela adotada. Não estou conseguindo ver qual é o nível de quanto que isso representa de segurança para o meu investimento, de rentabilidade para o meu negócio. Então, isso começa a refletir um lado de que os ODS são, sim, um fator que vale a pena você ter um processo de conversão. Conversão na gestão, conversão nas práticas, conversão na forma de relacionamento das organizações com o conjunto dos seus stakeholders. E aí nós entramos com esse programa, o programa UANA Refugiados. E por que nós estamos chamando de UANA Refugiados? Porque nós descobrimos que esses caras, a causa de ser refugiado, aquilo que eu já mencionei para vocês, é algo que as escolas têm que sim entender e têm que ver de que forma que nós podemos atuar como instituição colaborativa no conjunto desses refugiados. E não é iniciativa solitária, é uma iniciativa solidária, onde a gente promove isso com outras instituições. O exemplo que a gente desenvolve e damos cursos, de como preparar esses indivíduos, dando um pouquinho mais de dignidade, para que eles consigam assumir uma condição cidadã, de como se apresentar perante uma solicitação de emprego, ou de emissão de um determinado documento, ou de abertura de uma conta onde possa colocar os seus recursos. Então, são orientações básicas, mas são orientações que traduzem alguns momentos que possam contribuir com a felicidade deles. E isso tem um papel fundamental nisso. E aí é interessante, porque os nossos alunos, os nossos professores, opa, eu quero estar nessa. E aí eu vou contar rapidamente o que aconteceu um dia lá no ISAI. Nós tínhamos, numa sala de aula, nós estávamos dando um curso para uma instituição, um programa corporativo, para uma instituição de saúde bucal. No outro lado, numa outra sala, estávamos dando o programa dos refugiados. E observamos que grande parte desses refugiados estavam sem nenhum tratamento
bucal, de higiene bucal, de tratamento da qualidade dos seus dentes. E digo, bom, se nós temos alguém aqui demandando e tem alguém aqui ofertando, que tal se a gente conseguisse conectar isso? E foi isso que a gente fez. Chamamos a turma dessa instituição e convidamos eles para ver o seguinte: olha a realidade e olha o trabalho que a gente está fazendo. A gente entende que vocês têm um trabalho fantástico a oferecer para eles. E que tal se vocês tomarem a iniciativa de... Opa, gente, foi para já. E a coisa aconteceu. E foi muito legal. E eu fiz um breve report para a ONU e mandei dizendo, olha aqui que casualidade. Porque eu falo isso com a ONU porque o Antônio Guterres, antes de assumir a Secretaria-Geral, o cargo de secretário-geral da ONU, ele foi, na ONU, o gerente, durante muitos anos, da agência que acolhe, que trata, enfim, dos refugiados. Então, eu acho que foi extremamente interessante e eu reportei isso. Eu disse, olha, aconteceu isso e nós estamos fazendo isso. Primeiro, com participação de alunos, de professores, de articulação disso com outras instituições, ONGs, e cada um dentro da sua competência, cuja integração criava uma relação sinérgica, né? E fizemos isso, e por uma questão de coincidência, articulamos isso com a equipe gerencial da empresa X, junto com os refugiados, e o resultado foi esse. Pasmem, mas eu recebi uma carta de próprio punho do Antônio Guterres, ressaltando a importância disso, cumprimentando a iniciativa, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Essas coisas são fáceis de serem. Nós temos uma atuação que a Rebeca coordenou dentro do esquema do ANA, de atuar numa comunidade muito pobre daqui de Curitiba. E eu diria que associado à pobreza tem a questão da violência, tem a questão enfim, uma série de coisas que não preciso aqui enumerar. Foi muito legal porque a gente descobriu que a líder desta comunidade era uma senhora que tinha como finalidade, e acreditava nisso, e fazia isso, e praticava isso, de atrair as crianças, eu estou falando mais de uma centena de crianças, para atividades que pudessem estar levando as crianças para um outro lado e tirando as crianças da educação ou da falta de educação e privando essas crianças de modelos educacionais que não é necessariamente a escola regular, mas é que nós temos que prover de educação. É o único caminho, isso eu estou convencido disso. A gente já ouviu inúmeras manifestações aqui a respeito disso. E o que aconteceu? A Rebeca está aí, não? Rebeca, como é que é o nome da dona? Edna Paixão. Isso aí. E a Edna disse para a Rebeca, disse, olha, meu sonho seria que eu pudesse fazer o que eu estou querendo fazer, o que ela já está fazendo com essas crianças, eu gostaria de fazer com as minhas filhas. Aonde elas estão hoje, Rebeca? Hein? Está fazendo faculdade no Isaac. Isto é educação transformadora. É ter a coragem de entrar numa Vila Icaraí, que muitas vezes, naquela época, nem a polícia entrava lá, né? E a Rebeca levou, inclusive, parceiros nossos, que vieram nos visitar por recomendação do pessoal da ONU, e a Rebeca levou os dois
um africano e um indiano, para participarem, conhecer a Vila Icaraí. Gente, quando eu vejo, recebo no telefone um vídeo dos professores, um era professor e outro era diretor, jogando bola com as crianças na Vila Icaraí. Aquilo que nem polícia entrava. Quer dizer, isso permitiu, é fantástico. A filha da dona Edna, porque eu falei em duas, mas uma ainda não completou e a outra se forma agora esse ano, na faculdade lá do ISAI. E essas meninas são exemplo e referência, assim como os professores da África e da Índia tiveram a oportunidade de constatar o trabalho que estava sendo feito na Vila Icaraí. Não tinha pavimentação, não tinha, mais ou menos como a vila antes do efeito antes e depois, mas do antes muito ruim. E a solução é essa. Eu acho que enquanto a gente não estiver municiado de um negócio que eu chamo, que é a regra básica, precisa atitude. Se não tiver atitude, gente, fica difícil. Só a teoria, só mostrar. Não. Pô, essas duas coisas são importantes no processo atitudinal. O primeiro, que tem um caráter de referência. Opa, isso é algo que eu posso ter como referência. Fizeram, o resultado foi esse, a avaliação é essa, ninguém está dizendo que isso vai acontecer sempre a mesma coisa, mas é referência. E segundo, que é o que eu falei anteriormente, da liderança inspiradora. Pô, se tal empresa, se tal instituição fez isso, pô, legal, eu vou levar isso para a minha empresa. Sem medo nenhum, copiei. Não, ótimo. A gente está vendo que esses são os exemplos. E mais, de novo, isto é fator de geração de valor. Eu estou no primeiro slide ainda, não saí daqui. Por isso, mas hoje é a vingança do pipoqueiro. Ontem, quem estava sentado no teu lugar aqui, me deram a palavra. Quando eu comecei, eu ia falar, levantaram a placa 1 minuto. Eu fui educado. Confesso para vocês que eu fui educado. E agora, Félix, não é só eu que tenho que te ensinar. Félix, não sou só eu que tenho que te ensinar. Você tem que me dizer como é que eu aperto esse. Não é esse lateral, né? Não, pode falar. Último. Então tá bom. E você não vai levantar a plaquinha para mim? Viva! Então vamos lá, gente. Através de um senso bem rápido de brevidade, vamos ver de uma forma muito clara a situação aqui. São dados estatísticos de 2006 a este ano, de como é que está o movimento Brasil, considerando que isso tudo, o movimento dos refugiados, ele é oficializado pelo Ministério da Justiça. Então nós temos aqui 2016, onde o Brasil recebeu mais de 8 mil refugiados de 79 países. E aí vocês imaginem o seguinte, olha o que existe de multi e transculturalidade quando você tem um processo de 79 países que estão expulsando os seus habitantes. 2017 foi para 10 mil refugiados, são dados estatísticos aproximados, E agora, esse ano, houve uma redução para 5 mil e pouco, mas que continuam com o que eles chamam de registro ativo. Entendemos nós, como isto é
dado oficial, que o registro ativo significa que deve ter muita gente com registro não ativo. Tá? Bom, no Paraná nós temos cerca de 500 pessoas registradas e mais 766 pessoas com pedidos em análise. Nós temos aí uma série de programas, é o projeto que eu já falei para vocês, de capacitação, para oferecer uma oportunidade para um recomeço mais digno para os refugiados e com o objetivo, da mesma forma, de que na medida que você ensina e pratica as ações e iniciativas empreendedoras, né, nós estamos reforçando a participação deles, em termos de geração de renda e em termos de reforçar a própria economia local. Temos como objetivos fundamentais, né, as ferramentas que contribuam para a inserção dos migrantes e refugiados no mercado de trabalho. Né? E que ferramentas são essas? São programas de capacitação em empreendedorismo, que eu acabei de falar, de desenvolvimento pessoal, que eu já tinha falado antes, processo de comunicação, de atitudes, de postura, etc. São educações básicas, fundamentais. O desenvolvimento profissional, que vai, dentre várias iniciativas, como é que se faz um currículo? Né? O que eu ponho antes? O que eu ponho? Eu ponho meu nome, eu digo que eu estou aqui morrendo de fome e que estou com drama disso, ou estou contaminado por uma doença X, ou porque eu preciso voltar para pegar minha família. Né? Liderança. Gente, isso é fundamental. O que a gente tem descoberto, eu digo isso para vocês porque a gente vivencia isso dentro da sala de aula. Esses caras têm líderes fantásticos. Fantásticos. Nós temos, inclusive, um refugiado, que não é refugiado, ele foi meio que expulso, mas daqui da Argentina, pô. E o cara está estudando, ele está fazendo, acho que é logística, se não me engano. O cara é um empolgado, é um grande líder, né? É um grande líder. Muito em breve, eu não sei, corremos o risco de, no próximo ano, chegar aqui e ele vai estar aqui dando uma palestra para vocês sobre a liderança de refugiados. E a questão da legislação brasileira, que é importantíssima para eles, como é que eles obtêm o registro, como é que eles obtêm a regulamentação para conseguir abrir uma conta, fazer uma matrícula, ter uma carteira, enfim. Né? É aquilo que eu falo de dignidade. Né? Isso aqui foi uma das turmas que apareceu lá e que queria tirar. Aqui tinha, por uma questão de modéstia, atrás daquela máquina fotográfica estava eu. Eu digo, não, gente, me poupe. Né? Pô, deixa eles serem, ou põe a Rebeca lá. Né? Mas daí conseguiram e me tiraram da foto. Isso ficou uma coisa muito exibicionista. Olha os refugiados da onde vêm. Angola, Argentina, pasmem, tem um só, mas é um argentino. E a gente colocou, chega de argentinos. Do Congo, gente, vocês viram o que está acontecendo no Congo? Retornou agora uma doença que já estava eliminada há muitos anos e retomou numa velocidade aonde a própria ONU não consegue ter o mecanismo de controle para o combate dessa doença, cujo nome eu não me lembro agora. Ebola. Eu só estava testando vocês, foi só isso. Guiné-Bissau, né? Pô, tem um contingente muito grande da Guiné-Bissau. Haiti, Síria. Síria não é só no BBB que aparece. Aliás, ele é daqui de Curitiba. E Sudão. Então, a gente vê que, olha a diferença cultural que existe apenas aqui, nesses exemplos que retratam os refugiados que lá estão conosco. A experiência do ANAI, eu acho que acabou, né? Hein, Rebeca?
Ah, tá aqui o coisa, desculpe. E o volume alguém me dá, não? Félix? Você como mestre de cerimônia, você pode ler, ir falando o que ele está... Hein? Eu não sei agora aqui... Mas vocês estão lendo ou não? Hein? Esse não é um refugiado, esse é um professor nosso. Aqueles ali que vocês viram estão na faculdade. Pois é, hein? Não. Gratuito, é bolsa nossa. Eu te diria o seguinte, há uma posição muito clara de voluntariado, né? Então o Gianfranco, que estava dando aula aqui, né, ele cobra para dar aula, e aqui não está cobrando absolutamente nada, né? O lanche que eles não se cobra. O esquema do material que eles recebem não se cobra. É um trabalho de ação voluntária, né? Aqui estão alguns dos ODS, eu acho que isso é uma questão emblemática. A hora que a gente sair para o coffee break, ninguém de vocês vai se lembrar que, aconteceu no ODS X, Y, Z, e se vocês quiserem isso, essa apresentação está disponível, então, mas ninguém vai ficar decorando qual é o ODS. Não. E tem outros, não fica restrito a isso, né? Eu acho que isso dentro da nossa capacidade, e também não tem muita importância isso. A importância é o seguinte: nós estamos comprometidos com isso. As pessoas, os professores, os alunos saem do mestrado e vêm dar aula aqui. Faz questão de fazer isso. Pô, nós temos uma professora que é consultora do Instituto Ethos. Está aí dando aula, sabe? Então, isso é muito bom, porque há uma organização pessoal profissional para quem dá a aula e também para quem recebe, quando principalmente você vê a evolução deles, né? Eu acho que isso é uma coisa muito boa. Aqui está a manifestação do Antônio Guterres. Não enfrentamos apenas uma crise de refugiados, mas também uma crise de solidariedade, né? Então, quando eu falei de não ser solitário para sermos solidários, estamos falando a respeito disso. Precisamos reestabelecer a integridade do regime de proteção aos refugiados e a simples decência da compaixão humana. Alguma coisa muito complexa até aqui, não? Gente, isso são as palavras do secretário-geral da ONU. E é o que a gente faz isso com a maior tranquilidade, com o maior prazer do mundo. E acreditamos que isso pode ser replicado em diferentes ambientes. Nós temos uma série de empresas que têm as suas universidades corporativas. Por que isso não pode acontecer dentro dessas áreas de educação, dentro das próprias empresas? Com certeza, os empregados, funcionários, colaboradores, gerentes, né, estarão extremamente reconhecidos ao praticarem uma atividade dessas. Multiplica isso pelo número de empresas que nós temos. Se você pegar aqui na região de Curitiba, nós temos a Cidade Industrial de Curitiba, a SIC. Tem centenas de empresas, né? A gente fez uma proposta ao presidente, ao Nelson Rubner, né, no sentido de ele estimular isso, como ganho para as empresas. Os funcionários vão trabalhar mais realizados, mais felizes. Pô, eu sei fazer algo além de ficar apertando parafuso
ou apertando na máquina, no robô XYZ. Se eu enxergar o sorriso no rosto de um refugiado e entender as dúvidas que eles vão colocar ou que eles vão informar sobre o seu progresso, isso vale horrores. Então, a tua colocação com relação ao fato de ser cobrado, não é cobrado, é um trabalho voluntário e que gera um valor fantástico para todo mundo. Muito bem. Gente, se o nosso querido Félix já falou, infelizmente eu já estou recebendo um sinal lá de que temos que encerrar, mas vocês tenham certeza que aquelas perguntas que surgiram serão respondidas sim. Podem ficar tranquilos, desde que vocês tenham feito o preenchimento correto ali no endereçamento do WhatsApp de vocês, tá bom? Gente, muito obrigado. Sejam e acreditem de que a ação da educação transformadora transforma, mas depende fundamentalmente de um negócio chamado gente. E a gente tem que acreditar para conseguir mudar. Obrigado, gente.